ásteres, com nisas, grama, coisas que vão dominando, não é? Já não, se não damos oportunidade a mais nada, são as mais resistentes que vão ficando. E esses solos estavam visivelmente compactados e o vigor era baixo e as produções eram baixas. Eu disse 3 características que estes solos têm, de certeza que encontramos, sem ter de procurar muito, encontramos em muitos sítios no nosso país. Principalmente quando se faz uma escolha de não mobilizar e não se adapta às práticas culturais, é essa nova realidade que o solo vai encontrar, não é? Que é a não mobilização. Mas sim. Desculpa, agora práticas culturais é que tu adaptaste, ou o que é que melhorou no processo, ou o que é que tu fizeste diferente? Sim, teve de ser tomado. As alterações tiveram de ser muitas. E isto deixa a questão para quem está a ver é se estão ou não disponíveis para alterar a forma como abordam a vossa viticultura, não é? E se têm ou não a mente aberta para alterar e para mudar um bocadinho o paradigma. Portanto, eu mais à frente, de certeza que vamos lá chegar e vamos tocar na ferida e nas coisas que têm de ser alteradas. Mas, continuando, o que estava a dizer é que não mobilizar é uma escolha muito fácil. Não é? Mas depois, voltar à mobilização também é fácil. É a mais fácil de todas, quando começamos a ver que não há vigor e que as produções começam a baixar, nós culpamos o facto de não mobilizarmos. Né? E o mais fácil de tudo é voltar à mobilização. Tinha sido a opção mais fácil de tomar há 5 anos atrás, teria sido voltar a mobilizar. Acredito que é um retrocesso técnico já é retroceder 20 anos, tecnicamente. Não é? Voltarmos à mobilização. Isso estás a dizer uma boa verdade, e às vezes há mitos que a gente vai atrás porque basicamente aquilo que tenho verificado nos sítios onde passo é as pessoas muitas vezes não medem o impacto do coberto e há que medir esse impacto do coberto ao longo do ano e perceber, e nós utilizamos alguns indicadores, percebemos perfeitamente quando é que devemos cortar o coberto ou quando é que ele já começa a ter impacto no crescimento das próprias plantas. Eu não sei se tu tens, o que é que tu fazes, alguma medição, alguma coisa que tu faças para controlares? Não, até hoje já sei que existem formas de controlar, mas nunca já falámos disso, já falámos da medição do Brix do coberto. Aqui só medimos o Brix da vinha, ainda não medimos o Brix do coberto, mas sim, sei que estou a par, sei que é uma forma de medir, é uma questão de introduzir nos nossos... é um processo a introduzir, a medição também e o registro do Brix do coberto, para sabermos quando é que o Brix, realmente o coberto começa a competir com a vinha. Para mim é uma condição chave na escolha do coberto e na escolha da semente, a compatibilidade do ciclo com o ciclo da vinha. Eu posso dar. Eu não sei se vocês medem os crescimentos dos pâmpanos ao longo da campanha. Medem, não? Não medimos. Isso é um bom indicador para quem nos está a ouvir também, e dou esta dica que se controlarem o crescimento ao longo da campanha, semanalmente ou de 15 em 15 dias, o crescimento, quantos centímetros é que cresceu o pâmpano, é um bom indicador. Vocês começam logo a perceber quando é que a planta começa a perder a força no crescimento e possivelmente, se juntarem outros indicadores que o Renato estava a dizer, de Brix, começam a perceber quando é que a planta vai precisar de ficar sem o coberto. Muito Exato. bem. Como estava a dizer, voltar à mobilização tinha sido fácil, só que acreditamos que é um cuidado continuado que não nos deixa mais perto do objetivo final, que é, no fundo, nós queríamos criar solo arável, não é? Solo produtivo, e a mobilização, a meu ver, é o contrário disto. Não é por mobilizarmos, vamos ficar mais perto deste objetivo. Hoje, os cobertos, para mim, quando eu falo em cobertos permanentes, não é? Porque acabei de referir que a mobilização pode haver casos em que é útil os cobertos anuais, podemos falar disso também, mas dou preferência sempre a cobertos permanentes porque a não mobilização faz com que nós criemos um perfil microbiano e
um fio microbiano que nos leva à construção de solo produtivo, como eu estava a dizer. Se mobilizarmos e se expusermos todos esses micro-organismos a condições de calor, de radiação solar, nós vamos alterar esse perfil e vamos desequilibrar, vamos ter de começar a trabalhar de novo do zero. O que é preciso é haver um perfil microbiano junto das nossas raízes, das nossas culturas, para que elas possam absorver o máximo de nutrientes possível com o menor dispêndio de energia, não é? E para além das vantagens que são conhecidas que estão relacionadas com a prevenção e a proteção da cultura de micro-organismos patogénicos. Não é? Essa também é uma grande vantagem. A retenção de água no solo também é uma grande vantagem que nós vemos na utilização dos cobertos permanentes, a diminuição da temperatura do solo, porque temos o solo coberto temos o solo sempre coberto, não é? Reduzimos o risco de escalão das uvas, permitimos a abertura dos estomas da nossa cultura durante mais horas, não é? Uma maior taxa fotossintética, e isto vai influir em todos os processos, quer na criação de açúcar, não é? Para a nossa fruta, quer na suscetibilidade das nossas plantas às pragas. Todos esses processos vão beneficiar desse abaixamento de temperatura do solo. Vamos ter uma matéria orgânica mais estável, vamos ter uma maior taxa de umificação, hoje fala-se muito do sequestro de carbono, vamos ter esse sequestro de carbono. Portanto, para nós e para mim, os cobertos permanentes são a escolha mais acertada no longo prazo. Se houver algumas coisas a melhorar com os cobertos, com cobertos anuais, pode haver essa necessidade, e eu já a tive. Mas dar sempre preferência a cobertos permanentes. Isto é o que nós fazemos. Isto é o que nós fazemos e por que fazemos, Pedro. E diz-me uma coisa, há um mito que se fala que às vezes os cobertos, em termos de gestão de água e de gestão de nutrição, sentes nas tuas plantas que há essa dificuldade depois que o próprio coberto rouba a água. Eu sei que tu tens sondas de capacitivas, não é? Os ditos Enviroscans, que nos dão leituras constantes e permanentes, de hora a hora, ou isso depois é definido. Sentes essa dificuldade na vinha, e depois, em termos de qualidade, sentes alguma diferença? Não há diferenças. Aliás, há diferenças. O que eu queria dizer é que o coberto não prejudica em nada a cultura, em termos hídricos, a não ser que seja feita uma má escolha da semente na instalação e das espécies que instalamos. Pronto, aí poderá haver problemas, mas partindo do princípio que as espécies são bem escolhidas e que as variedades são bem escolhidas, as famílias são bem escolhidas e o coberto está adaptado e está a cumprir com a resolução dos problemas que nós queremos resolver, não é? E não sei se me estão a ver. Sim, acho que está tudo bem. Não há queixas, portanto acho que está tudo bem. Não, eu acho que não. Mas eu vou pegar nessa deixa que tu estavas a dizer. Como é que tu vês o estado de arte das empresas de sementes? Como é que tu vês? Tu tens a tua semente, fazes as tuas misturas, ou vais buscar ao mercado o que existe no mercado, o que está comercial? Eu acho que não me estão a ver. Renato, eu estou-te a ver perfeitamente. Não sei. Estás-me a ver? Estás-me a ver bem? No Zoom não estou a ver. No Zoom não pois, exato. No Zoom não me estás a ver. Eu no Zoom não estou a ver, mas podes... Mas podes continuar a falar, que eu acho que eu estava-te a ouvir. Renato Neves, certo? Sim, eu estou a ouvir. Eu estou a tentar ligar-me com a imagem novamente, mas não estou a conseguir. Ok. Não. Agora sim. Não está, não. A imagem está parada. Ok. Mas podes falar. Não sei se percebeste a minha pergunta, se não... Sim, eu percebi perfeitamente. O que... assim, em relação a sementes, o que é que eu posso dizer sem querer ferir suscetibilidades? Eu vou falar da minha experiência e daquilo que tenho vivido.
para mim, as sementes têm de cumprir com 5 características essenciais. Não é? Um coberto, vamos lá ver, para mim um coberto tem de cumprir com... A primeira de todas, bom, se é um coberto, ele vai ter de cobrir, ok? Ele vai, para mim é a principal função de um coberto quando começamos nestas andanças, é cobrir o solo. Por isso as espécies que temos de escolher têm de crescer o suficiente para cumprir com este critério. Não é? Mas na mesma medida têm de ser prostradas para não interferir com a sanidade da cultura e com as operações culturais. O outro fator é o tamanho da semente. A semente, se falarmos de um coberto permanente, as espécies escolhidas têm de ter uma semente pequena o suficiente para se fazerem autossementeira, para elas se enterrarem sozinhas, sem nós termos de interferir. Outro fator é a resiliência. E é importante que haja várias espécies, várias famílias na mistura para aumentarmos a resiliência e a perpetuação do coberto ao longo dos anos. Não nos interessa estar todos os anos a instalar um novo coberto ou de 3 em 3 anos estarmos a reforçar. O interesse é tentarmos ter o coberto durante o máximo tempo possível na nossa cultura. A compatibilidade com as nossas práticas, não é? Ou seja, a escolha dessas sementes tem de ser dessas espécies, tem de ser compatível com as nossas práticas. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, do panasco, que forma aquelas toiças que depois vão interferir com o intercepas, não é? O sensor do intercepas acaba por recolher ao tocar nessas toiças grandes que se vão formando com o panasco. E depois, há a outra característica, a quinta é não competição, não é? As espécies e variedades que escolhemos têm de ter um ciclo compatível com as necessidades hídricas da nossa cultura. Não podem manter-se sempre verdes, sempre a crescer, quando nós já estamos a regar a vinha, depois temos ali um coberto também verde. Não é? Portanto, isto para mim são as 5 características principais. E muitas vezes as casas comerciais nem sempre têm o cuidado de conciliar todas elas. Não é? E nem sempre quem compra está desperto para estas características. E acaba nas misturas comerciais que vão comprando, acaba por deparar-se com uma ou outra espécie que lhe vai causar algum transtorno dentro destas 5 características. Por isso é importante experimentarmos várias coisas, sim, mas é importante também assegurarmos que estas 5 características são cumpridas, ok? São os critérios mais básicos. As misturas comerciais, pronto, as casas comerciais acabam por se esquecer um bocadinho que nós estamos a instalar um coberto dentro de uma cultura, não é? Isto é uma cover crop, não é? O nosso interesse é melhorar o solo e melhorar o rendimento da nossa cash crop. E não é termos um prado pelo prado, não é? Não é termos um prado para produzir feno, para pastorear animais. É um prado para melhorar o nosso solo, para melhorar a nossa cash crop. E às vezes esquece-se um bocadinho essa condição. Essa condição, exato. Pois, a questão, eu também tenho essa noção que é um bocadinho o chapa 5 e depois, se formos ver um bocadinho, incidem muito sobre as leguminosas. Eu não sei qual é a tua opinião, incidem muito sobre as leguminosas e abandonam um bocadinho as gramíneas. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. As gramíneas têm um papel importantíssimo. Cobertos, eu não sou apologista de cobertos só com leguminosas. Podemos dizer que as gramíneas depois acabam por aparecer, mas é assim, temos de olhar para que gramíneas é que lá estão e quais são essas que vão acabar por aparecer, porque essas também podem não interessar, tal como as leguminosas, tal como as crucíferas, tal como outras famílias. As gramíneas vão aproveitar o azoto que as leguminosas vão disponibilizar e vão transformá-lo em carbono e mais tarde, com as suas palhas, vão transformá-lo em humus, não é? E temos de ter noção que as palhas das leguminosas não têm o carbono, não têm a resistência, é? São palhas que se vão desfazer muito mais cedo, não vão ter aquela função que eu falei há pouco da cobertura de solo todo o ano, porque elas vão as leguminosas vão descobrir o solo durante o inverno e durante a primavera, mas quando chegar o verão, depois de todos os tratamentos no final da primavera, depois de
porventura uma máquina de vindimar passar. Depois disso tudo, um coberto só de leguminosas, as palhas ficam todas desfeitas e o solo fica descoberto na mesma. As palhas das gramíneas são muito mais resistentes e vão ficando mais tempo a cumprir a função de cobrir o solo. Por serem também um resíduo mais difícil de degradar, também vão gerar mais humus e o humus é a matéria orgânica que nós todos ambicionamos, não é? É a matéria orgânica mais estável de todas. Mas diz-me uma coisa, tu fazes alguma coisa, pronto, semeias, tu já percebi que tu tens uma estratégia em termos de sementeira, não sei se queres falar disso. Achei muito, muito, muito importante e quem vai, e se tu queres produzir biomassa, se tu queres proteger o teu solo, tens de produzir o máximo de biomassa possível. Estás numa zona que chove muito pouco, portanto tens um desafio grande pela frente também. E reparei que se calhar tu és dos poucos que já semeou ou que já... Nós, amanhã de manhã, às 8 da manhã mais ou menos, temos a nossa sementeira toda feita já. Eu até gostava, eu tirei a fotografia que tu partilhaste comigo e vou partilhar aqui com a malta. Deixa-me ver se eu consigo apanhar aqui a fotografia. E é esta. Isto são os cobertos do Renato já ao dia de quando, Renato? Este coberto é hoje. Portanto, o Renato tirou esta fotografia e verifiquem, quando é que tu semeaste, como é que tu fazes o teu planeamento, como é que tu fazes... Este coberto foi instalado em 2017. Ok. Nunca teve nenhum reforço. O pH deste solo tinha, no ano da sementeira, era 8.3. Muito bem, sim. E neste momento é 8.0. E diz-me uma coisa, tu tens, e estou a ver alguns trevos, estou a ver algumas gramíneas, diz-me uma coisa, tu tiveste em atenção o pH do solo quando foste escolher o coberto ou não? Não. Às vezes há essa questão dos pHs 8 que podem trazer problemas em que só os mendicagos e as luteranas é que entram. Diz-me, fala-me um pouco. Sim, é verdade. O que acontece é que muitas vezes nós olhamos para os livros e para a bibliografia e a bibliografia reduz-nos se formos só ponderar a escolha das sementes pelo pH, acabamos por ficar reduzidos a muito pouca coisa. E nem sempre as coisas funcionam assim. Eu queria apelar aqui humildemente para que experimentassem quem ainda não semeou, quem nunca semeou, quem nunca instalou cobertos, para experimentar. Pode começar pelas misturas comerciais. Eu percorri esse caminho e acho que foi bastante útil. Eu acho que podemos começar pelas misturas comerciais. Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem coisas que nunca vão nascer, por limitações de pH, por exemplo, claro. Ou por limitações de excesso de calcário, ou por má drenagem, ou por seca. Há coisas que nunca vão nascer, mas há outras que vão nascer, e são essas que nós depois vamos querer. Mas é bom experimentarmos e semearmos, semearmos misturas 25 kg por hectare, 30 kg por hectare, e vamos ver que se calhar só 4 ou 5 espécies que estão lá naquela mistura é que vão efetivamente dominar o nosso prado. E se formos ver quantos quilos é que estavam lá dessas sementes, se calhar vamos ver, se calhar a nossa densidade sementeira não foi 25 kg por hectare, foi só 10, ou foi só 12. E são essas que dão nos solos de pH mais alto ou nos solos de pH mais ácido, certo? Ou mais ácido, ou mais calcário, ou mais bem drenados, ou menos bem drenados, são essas as que nos vão interessar. E depois nos anos seguintes nós vamos ensacar, vamos comprar as sementes, possivelmente vamos comprá-las já misturadas, ou vamos misturá-las nós em casa e vamos semear, mas aquelas que nós vimos que realmente que estão a dominar e que nos estão a cumprir com aquelas tais 5 funções básicas que eu mencionei lá atrás. Verdade, isso é uma boa estratégia para quem está a começar, exatamente. A possibilidade disso é experimentar e ver o que é que pega. Desculpem lá o que é que pega. É mesmo assim. Eu acredito que quando não temos experiência, quando nunca fizemos, eu acho que
não entrar em grande, não é? Não fazer muita área, porque é difícil de gerir bem, não fazer muita área e experimentar uma mistura que tenha várias coisas. Pensando sempre no objetivo, naqueles 5 objetivos que eu falei. Não nos prejudicar, a cultura... Renato, desculpa. Sim, Pedro, diz. Eu acho que aqui no Instagram, eu acho que no Instagram te perdi. Diz-me lá aqui o que é que aconteceu. Eu estou cá. Não te consigo No Instagram? Eu pedia no Instagram, por favor. Eu posso sair e entrar de novo, se quiseres. Ora, se vou sair... Sim, depois isto deve estar bloqueado. Estou a entrar de novo, estou a abrir. Já entrei, Pedro. Não estou a conseguir entrar. Espera, deixa-me ver aqui, espera aí. Convidar, ok. Vamos ver se te consigo apanhar aqui no Instagram. Eu já vi, Ana Margarida Martins já disse... Já estou aqui. Ok, peço desculpa por este incómodo. Vou pedir para aderir. Tens-me aceitar outra vez. Ok, aceitar Renato Neves. Sim, okay. Já está. Já estamos. Tá? Já está. Estavas... Eu estava a dizer que é importante experimentarmos. É importante experimentarmos. Depois, mais à frente, quando já tivermos escolhido realmente as espécies, quando soubermos aquilo que resulta e aquilo que não resulta, já podemos pensar nos outros objetivos, já podemos olhar para a nossa cultura e tentarmos resumir quais são os problemas, para além daquelas questões básicas, quais são os problemas que nós temos realmente. Problemas que têm de ser geridos mais ao pormenor. Compactação excessiva, a má drenagem, falta de transitabilidade, falta de matéria orgânica, falta de azoto, olharmos depois para os problemas mais em pormenor e tentarmos resolver, mas depois de aprendermos a dominar o prado e nos equiparmos com aquilo... Isso é importante. Com as coisas que são necessárias. Isso é muito importante e acho que às vezes falta isso. Eu não sei qual é que é o teu ponto crítico ou aquilo que tu achas que é o teu ponto crítico. Eu costumo dizer que para mim é a sementeira, porque se não te fazes uma boa sementeira não tens esperado. Em 2016, quando começámos a semear, nós usávamos um espalhador centrífugo com umas aparas, uns plásticos para a semente cair ali, e depois tapámos com grades, tapámos com vigas de ferro, tapámos com correntes, tapámos com... Inventar. Para uma semente tão cara, para um custo de instalação tão caro, é andar a brincar com o dinheiro. Andar a brincar com o dinheiro. No ano seguinte, conseguimos quem nos alugasse um semeador Brilliant de rolos, ou seja, tem um rolo estorrador pesado, grande, tem um rolo mais pequeno, mais leve, que é oscilante, é flutuante e que tapa. Pronto. E alugámos esse semeador, na altura foi caro, alugaram-nos aquilo ao dia, e experimentámos, e realmente essa fotografia que tu mostraste é de um prado que foi semeado com esse semeador. Foi em 2017, já tem 4 anos. O que nós decidimos foi depois em 2018 comprar... Não foi em 2018, foi em 2019. Em 2018 começou a chover muito cedo e nós perdemos a janela de sementeira porque quem nos alugou o semeador em 2017 depois já não estava disponível para o alugar novamente, porque também tinha as suas sementeiras e o que aconteceu foi que fomos aguardando que nos alugassem o semeador e depois acabou por nunca vir e depois passou a janela quando ele já estava disponível, já tinha chovido muito e o solo já estava muito encharcado e muito pesado e o barro ia-se agarrar ao rolo e ia ser uma porcaria. Portanto, o solo estava mobilizado, nós tínhamos a semente em estoque, optámos por não semear nada em 2018 e optámos por encomendar um semeador igual
para termos cá. Na Europa não há ninguém a vender estes semeadores, ou em 2019 não havia ainda ninguém a vender semeadores da Brilliant novos, então teve de ser encomendado à Brilliant nos Estados Unidos e foi importado. Portanto, foi pago o semeador, foi pago a alfândega, não foi barato o semeador, mas acreditamos que é difícil fazer de outra maneira. É muito difícil fazer bem e de outra maneira. E diz-me que tu não quiseste então estar dependente, porque a janela é muito curta de sementeira. A janela é muito curta. E não quiseste estar dependente de prestações de serviços e prestações de serviços, depois serviços mal feitos com um centrífugo e acabaste por adquirir, ou a empresa acabou por adquirir o próprio semeador de linhas, certo? Exato. E diz-me uma coisa, pronto, olhando aqui para este... Não foi o único equipamento que tivemos de adquirir para que isto fosse a bom porto. E é aquela questão que eu disse de até que ponto estaremos nós disponíveis para adaptar as nossas práticas em prol do coberto. Verdade. Vem também da adaptação das nossas máquinas e das nossas operações culturais. Nós, aqui, a família Margaça adquiriu uma trituradora, uma destroçadora de lenha, de poda. Sim. Foi um dos fatores críticos que nós observamos e de perda de capacidade do prato se perpetuar. Sim. Foi a destroçar da lenha da poda em determinadas alturas. Olha, obrigado por essa deixa, que eu tenho aqui uma coisa que eu partilhei ontem no Facebook, desculpem lá, no Instagram, no Story, e acho que tu viste no Story, que foi o corte do coberto, que é o que tu ias falar agora, e eu vou lançar esta story que fiz no Instagram. Eu perguntei à malta o corte do coberto por martelos ou por correntes, eu vou-te dizer, 67% optou e disse correntes. Concordas com isto ou não? Concordo plenamente. E porquê é que não gostas dos martelos? Eu acho que já disseste isso atrás. Os martelos cortam muito rente ao chão. E as leguminosas não. Os trevos, os medicagos, depois têm muita dificuldade se for cortado muito rente, têm dificuldade em rebrotar. E por isso banimos os destroçadores de martelos. Um destroçador de correntes é essencial. Correntes ou faca, ou tudo que consiga ir a cortar. Assim, também há quem diga que consegue ir a cortar com martelos e regular a altura e cortar mais alto. Acredito que seja possível. Mas eu não vejo vantagens económicas nessa prática, porque o desgaste do martelo é muito, muito caro. Mais caro apesar de não ir a tocar no chão, mesmo que vá a cortar alto, o desgaste do martelo é muito mais caro que as correntes ou que as facas. Puxa muito mais pelo trator, vai ter um consumo de gasóleo muito maior. Certo. E muitas vezes necessita de tratores com mais potência para levarmos essa prática, mesmo que vá a cortar mais alto. Por isso eu não vejo, e para além da amortização da máquina ser muito mais cara. Certo. Por isso eu não vejo vantagens vamos ver, uma destrutora de correntes é muito mais barato que uma destrutora de martelos. Tem um custo de manutenção muito inferior, porque no fundo aquilo praticamente não tem manutenção, é só a corrente. E gasta muito menos. A operação fica muito mais barata. Por isso, mesmo que me digam, mas nós cortamos com os martelos, mas cortamos mais alto. Ok, não prejudica o prato, mas prejudica a carteira e tira rendimento à cultura. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que me fizeram lá também no Story, que lancei esse desafio à malta de fazerem perguntas. E porque temos esta imagem aqui no nosso ecrã, linha coberta, é o Carlos Soares que faz a pergunta e pergunta, linha coberta é viável em zona com rega e pouca água disponível? Ou seja, tu estás numa zona de pouca chuva, tens água do Alqueva... Eu preciso definir pouca. Diz. É preciso definirmos o que é pouca. Pois, mas tu estás numa zona com pouca água, isso não tenho dúvidas. Bom, pouca água para regar não é problema, mas chuva. Não temos. Chuva, há anos em que pode ser pouco. O último ano foi bom, os últimos anos não têm sido maus, mas vínhamos em 2016, por exemplo, vínhamos de um ciclo de seca com pouca água. Eu acho que não é inviável se a escolha das espécies que lá tivermos for acertada.
Porque se forem sementes que sejam, foi o que eu disse há pouco, se forem espécies que sejam compatíveis com o ciclo da nossa cultura, neste caso da vinha, não é? A vinha não necessita de água, não necessita de rega, não é? Todo o ano. Exatamente. A vinha não necessita de rega todo o ano. E se o coberto terminar o seu ciclo antes de a água no solo ser, antes de começar a competir por água com a vinha, eu não vejo por que motivo é que irá competir. Nós podemos notar nos primeiros anos, no primeiro ano, segundo ano, depende, isto vai depender muito da formação de microbiologia da criação dos tais perfis microbiológicos. Mas quanto mais rápido ele se formar, menos se notará essa competição. Okay? O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, depende do que é que este solo sofreu nos anos anteriores e das práticas que tivemos. Porque se tivermos um solo que teve... se temos um solo que já que tem um perfil microbiano equilibrado, a integração com as raízes da vinha, das raízes do prado, com as raízes da vinha, a microrrização e depois a tal rizofagia, vão colmatar toda essa competição que hipoteticamente poderá haver. Até em termos de altura, tu tens espécies muito mais rasteiras, tipo um trevo subterrâneo que pode funcionar muito bem e é sempre o seu desenvolvimento é mais dentro do solo, no subsolo, do que na parte aérea da própria planta, portanto... Exato. Eu posso falar desta parcela de vinha que está na fotografia, é a única que está com coberto total, porque por motivos logísticos não temos intercepas na herdade. E então tem de ser gerido, ainda não temos intercepas na herdade, mas isto tem de ser gerido à mão, este corte tem de ser feito à mão, não é feito com intercepas. Se fosse com intercepas seria também corte, nunca seria mobilização, como é óbvio. Olha, agora tenho aqui uma questão da Teresa Borges Coutinho, que é botar numa plantação em terreno com rega, aconselha a sementeira na totalidade do terreno ou só após a plantação da vinha fazer na entrelinha? Eu não quero influenciar. Eu sei que tu estás a experimentar a totalidade. É uma experiência de 10 hectares. Conta-me isso. Já foi experimentado por outras pessoas e verdade. E há resultados bons e há resultados maus e há tudo um pouco. Isto, lá está, voltamos outra vez àquela questão que eu fiz. Até onde é que estamos dispostos a mudar as nossas práticas em prol do coberto? Verdade. Mas sim, eu acredito que se... Bom, eu vou tocar nesse assunto e se continuar o que eu estava a dizer, eu vou tocar lá. Este coberto é total, porquê? Porque isto inicialmente foi semeado só na entrelinha, mas depois o banco de sementes acabou por se espalhar para a linha também, ao fim de 2 anos, e começou a germinar azevém e trevos e linha de cagos e acabámos por deixar e gerir só com corte. Nós usamos aquela ferramenta, o EOS Crop Monitor, as imagens de satélite. É grátis, atenção que é grátis. É grátis. É grátis. Quem não souber, manda um e-mail que eu passo a plataforma, é completamente grátis. E como é que o Renato começou a utilizar a plataforma, Renato? Exato. E essa plataforma tem um índice de estação interessante, que é o que mede a água no solo. E nós pudemos observar que esta parcela foi a que começou a regar mais tarde de todas, porque era a parcela que tinha mais água no solo, muito mais água do que nas outras todas. Porquê? Vamos lá ver. Se os cobertos vegetais promovem a infiltração de água e retenção de água no solo, e aqui não há dúvidas, e acho que há consenso técnico sobre isto, se os cobertos vegetais conseguem segurar a água no solo, porque é que nós só temos 60% da nossa cultura coberta? Não é? Porque é que abdicamos de 40% mais água no solo? Não é? E é que 40% é uma porção muito significativa. É muito mais água, é mais 40% de água. Não é? Certo. E isso vê-se, e isso foi visível para nós nas imagens de satélite, que realmente tínhamos mais água no solo. No final da primavera tínhamos mais água retida no solo nesta parcela do que nas parcelas ao lado,
que têm as mesmas práticas, têm a mesma casta, têm a mesma carga à poda. O que notámos foi, isto é uma parcela de Cirá, o que notámos foi, nas outras parcelas que estão ao lado, fizemos 3 cortes, contos para a panadeira, devemos fazer 3 cortes, e aqui só fizemos 2. Certo. Isto é uma sebe que tem 1,10 m, mais ou menos. É uma sebe completamente fechada, com netas, com tudo. Equilibraste o que estás a querer dizer, equilibraste em termos de vigor a própria planta. Exatamente. Ok. Isso, é isso. Equilibramos a planta em termos de vigor e gastámos menos gasóleo. Certo, boa. Boa. Olha, e tivemos menos horas de trabalho e logo um custo de produção mais baixo. Certo. Olha, e regámos menos. Certo. Também, regámos menos. Certo. Olha, há aqui uma pergunta do Luís Fernando que ele está, e que é um ponto crítico, já falámos sobre isso, que é a lenha de poda. Ele pergunta se o destroçamento das podas concorrentes não fica tão perfeito como fica com o martelo. Não fica. Não fica. A destroçar da lenha é assim. Vamos lá ver. Depende de quanta lenha nós estamos a produzir. Ok? Eu tenho de salvaguardar estas questões, porque eu estou a gerir uma vinha com vigor, com produções. Estamos a falar de 140 hectares, com vinhas com 6 anos, a mais nova, e a mais velha tem 20. Ok? E estes 140 hectares estão a produzir, a média dos últimos, desde 2017 para cá, a média dos últimos 4 anos, está entre 9.500 e 10.000 kg por hectare. Ok, e estamos a falar em pias. Estamos a falar de muita lenha, ok? Com sebes muito grandes, muito compactas, lenha grossa, por isso para nós é inviável destroçar lenha concorrentes, ok? Porque nós usamos nebulizadores com sensores, com tecnologia, com GPS, e muitas vezes com caudalímetros. São máquinas que são sensíveis. Okay? E nós andarmos a fazer arrojões com lenha que se vai agarrando, agarra-se uma vara, depois agarra-se outra, essa outra agarra mais 4 ou 5. E quando chegamos ao fim da linha, que podem ser 200 e tal metros de linha, quando chegamos ao fim, trazemos um rebolo de lenha agarrado à máquina, que ou rasgou, ou partiu um fio qualquer na máquina, ou que estragou-nos o coberto todo, porque veio a arrojar e a arrancar o coberto. Por isso, nós gostamos de ter a lenha da poda bem triturada. E concorrentes não é viável. Então diz-me uma coisa, como é que tu geres essa? O primeiro corte é difícil gerir, porque nós começamos a podar em novembro e terminamos de podar em março. E isso é a vida do coberto, é metade da vida, é mais metade da vida do ciclo do nosso coberto. Okay. Apanhamos várias fases do coberto. E como é que tu geres o corte então? Fazes o corte com martelos quando tens que destroçar lenha de poda? Não. Então, nós já não fazemos, quer dizer, é com martelos, mas os martelos não martelam contra o chão. Okay. O equipamento, a destroçadora tem um sistema de pick-up que recolhe as varas para dentro da máquina, okay, com uma mesa de trituração e tritura lá dentro. Ok. E é assim, e não toca no coberto, o coberto fica intacto. Okay, não corta nada no coberto. Okay. É tudo triturado lá dentro da destroçadora. É o tal equipamento que tu dizes que tem que se ajustar os equipamentos àquilo que a gente quer do coberto. Exato. Neste caso, para nós, isto é uma máquina que não, é um pouco mais cara que uma destroçadora de martelos normal. No nosso caso, 140 hectares já é um investimento já com o qual estamos confortáveis, porque amortiza em muita área. Também, como temos alguma área de olival em sebe, também conseguimos triturar alguma lenha de olival em sebe, que não é muito grossa. Conseguimos também amortizar a máquina também nessa área. Por isso, foi um investimento que estava ao nosso alcance e que fizemos para não prejudicarmos os prados. Porque acredito que quem consegue gerir a lenha de poda e destroçá-la cedo, ou seja, se nós tivermos uma vinha que podamos toda até final de dezembro ou os primeiros dias de janeiro, se conseguimos podar a vinha toda até aí, perfeito. Pegamos uma destroçadora de martelos, continua sem ser muito perfeito, mas
pegamos uma destruidora de martelos e trituramos e o coberto há de vir, bem ou mal, ele há de vir. No entanto, não é... Em janeiro já é tarde. Em janeiro já é tarde para isso. Mas em janeiro, espera lá, em janeiro já é tarde porque tu acabas de... Pois, porque já estão assim, não é? Já estão assim. Nós fazemos o primeiro corte no coberto em janeiro, em janeiro, fevereiro, depende dos anos, com as correntes. Prontos, mas Renato, tu tens que dizer que tu já tens isto semeado, não é? Há muita gente que ainda está a pensar no sementeiro e tu já tens o coberto como está na imagem. Portanto... Este coberto está na imagem já é antigo, ok? Os cobertos novos, os cobertos semeados este ano já estão a germinar. Ainda não tenho fotografia nenhuma que possa mostrar, mas já tenho plântulas do coberto este ano. Trevos e azevães e alguns medicagos já estão a aparecer. Mas o que te permite cortar cedo. Precisamente, quando chegamos a janeiro já o coberto tem... É assim, hoje o corte também tem muito a ver com a infestação que tem. Muitas vezes temos de abdicar de tamanho no nosso coberto, do tamanho dos trevos, também do azevém. Temos de abdicar um bocadinho do tamanho em prol de homogeneizar o coberto, ok? Quando eu digo homogeneizar por exemplo, se eu tenho um coberto em janeiro, no início de janeiro, que os trevos têm um palmo de altura, os azevães têm um pouco mais de um palmo e meio de altura, ou 2 palmos de altura. Mas depois tenho malvas, que têm meio metro. Não é? Essas malvas, passado pouco tempo, estão a ensombrar o coberto todo e vão dificultar a vida, principalmente às leguminosas. Que diz malvas, diz balanco, diz outras infestantes. É importante, ou mesmo o próprio azevém, também pode começar, se for muito, também pode começar a abafar as leguminosas. Uma fase inicial. Tu preferes eu tenho aqui outra pergunta, azevém perene ou anual? Anual. Anual? Sim. E porquê? É uma questão de terminar o ciclo, não é? Certo. E não faz muita moça? Pois. Muito bem. É uma questão de terminar o ciclo. O corte é feito, esse corte em janeiro, fevereiro, é feito para o coberto ficar homogéneo e seguramente as espécies que nós, se escolhermos bem na instalação, seguramente elas vão rebrotar com mais força do que as infestantes que nós cortamos. Certo, ok. As infestantes vão se sentir e enquanto elas se apercebem onde é que veio a pancada, os trevos e os azevães vêm para cima rapidamente e acabam por dominar o prado. Esse corte é crucial. Muitas vezes nós dizemos, mas isto ainda não tem tamanho, mas as infestantes já têm e lá está. Desde que não cortemos muito rente ao chão, permita que as leguminosas rebrotem, desde que não cortemos muito rente ao chão, vamos conseguir que o coberto fique homogéneo e que realmente o que nós semeamos domine o coberto. Olha, sim, Pedro. E agora, o tempo está a caminhar muito depressa e gostava de perguntar aqui mais umas questões. Um bocado abrir aqui o leque das questões que te queria perguntar, que é, e ontem também fiz outra questão no story do Instagram, que é a questão do nutrir o coberto. Tu fazes alguma coisa, fazes inoculação de microbiologia, és favorável à microbiologia comercial ou autóctone? O que é que tu fazes realmente para potenciares eventualmente a biomassa ou trabalhares um bocadinho a microbiologia? Porque a microbiologia, ao fim e ao cabo, só trabalha quando o solo está coberto, não trabalha em solo nu e já nem preciso dizer que em termos de fungicidas ou em termos de herbicidas acaba por ter impacto também, não é? É assim, eu não consigo, eu não sei. Eu só sei quando meço. E neste momento a resposta que eu te posso dar é que eu não sei, porque o que foi medido, nós fizemos análises à microbiologia em parcela, em cobertos já mais antigos, em cobertos mais recentes, em solo com cobertos espontâneos interessantes e em solos com cobertos espontâneos sem interesse. Fizemos análise em vários pontos da vinha e ainda estamos à espera dos resultados. Por isso, eu sou cético em inocular microbiologia quando eu não sei qual é a que lá está. Certo, correto. Por isso, eu vou esperar pelos resultados. Até lá, eu vou tentar potenciar esta.
E diz-me uma que coisa, tenho, quando tiver os resultados, se vir que a que eu tenho não é adequada, ou não está equilibrada, ou não é agressiva o suficiente, eu depois vou tomar uma decisão com base mas diz-me uma nessa coisa, análise. diz-me uma coisa, e tu estás a trabalhar numa perspectiva de tens o hectare e trabalhas o hectare efetivo ou trabalhas só em termos da área de linha de vinha? Como assim? Ou seja, tu tens o teu hectare, não é? Tu tens o hectare efetivo, tens a entrelinha. Se vais fazer, eventualmente, tu fazes, era aquilo que eu te queria perguntar. Adubações na vinha, se espalho ao sol todo ou se. É Sim, isso que queres mas perguntar? adubações eu estou a falar mais numa perspectiva de multiplicar microbiologia autóctone. Certo. Pôr açúcar ou pôr Não, algas. isso Ou pôr... começámos este ano a colocar açúcar e azoto nos prados. O que nós fazíamos antes era só aplicávamos nos prados, só aplicávamos fósforo, 40, 50 unidades por ano de fósforo, espalhados a lanço em todo o solo. Fazíamos sempre isso à instalação e continuámos com essa prática, esse ano não, nos prados já tínhamos. Este ano decidi mudar a estratégia. Nós estamos a aplicar por via foliar, ok? Já aplicámos nas primeiras chuvas, assim que o solo arrefeceu, que sentimos que a microbiologia podia entrar num pico. Aplicámos açúcar, aplicámos algas, e nota-se bem a diferença, porque não aplicámos em todos. Nota-se bem a diferença. Agora vamos fazer a tal aplicação de fósforo, que é fundamental para as leguminosas fixarem o azoto. Vamos fazê-la também em foliar. São menos unidades. Bom, em termos de trator, horas de trator, gasóleo, operador, é a mesma coisa. Temos de passar as linhas todas a espalhar. Mas em vez de utilizarmos o espalhador, usamos uma barra de monda, é? Com os bicos todos a pulverizar todo o solo. Pronto, era isso que eu estava a E perguntar. assim aplicamos o fósforo na mesma, mas este fósforo vai ser absorvido pelo prado por via foliar e conseguimos pôr mais coisas, não é? Conseguimos potenciar também, misturado na calda, conseguimos potenciar também microbiologia, e enquanto que numa passagem com o espalhador só aplicar fósforo não iríamos ter a mesma eficácia. Olha, eu tenho aqui o Miguel Soares a perguntar nos cobertos mais antigos. Estás a ouvir? Estou. Nos cobertos mais antigos não aparecem outras infestantes indesejadas? Se sim, como é que gerem essas infestantes? Nos cobertos mais antigos, aparecem uma ou outra malva. Ok? Nós não lhes fazemos grande luta. Elas aparecem, Deixam-se mas arrastar. uma aqui, outra ali, uma coniza aqui, outra ali, um áster aqui, outra ali, e deixa-os estar e vamos controlando com os cortes. Os cortes na altura certa. Como eu disse, agora, por exemplo, é uma altura boa para fazer um corte este ano, porque já choveram aqui 100 e tal litros desde há 2 ou 3 semanas. Por isso os cobertos estão, como viram na fotografia, os cobertos que foram mais maltratados, porque foram passados com as estressadoras de martelos em alturas não muito oportunas, esses cobertos já não estão tão biodiversos e já permitem que algumas infestantes ganhem algum espaço. Por isso, nesta fase é importante, como os cobertos estão mais baixos e as malvas já estão mais altas, é importante fazer um corte agora, e os ásteres estão a começar a florir. É importante fazer um corte agora para reduzirmos ao máximo essas infestantes. E a gestão é assim que a fazemos. Sempre que o corte é oportuno, controlar pelo corte. E por isso, até aqui, é importante termos as estruturadoras de correntes, porque trabalhamos numa velocidade muito mais rápida, temos menos desgaste, porque uma destruidora de martelos vamos a trabalhar a 3 km/h, 2,5, e uma destruidora de correntes vamos a trabalhar a 4, é? Ou a 5, depende das condições do terreno, e é muito diferente. Por isso, se tivermos destruidoras de correntes e disponibilidade, conseguimos entrar a controlar essas infestantes pelo corte. Muito bem. Olha, tenho aqui uma questão do Douro. Terra difícil. A minha experiência no Douro é zero. É zero.
Estive sempre no Alentejo. Não é o Alentejo, e tem aqui um desafio grande. E gostava de saber a tua opinião. Eu tenho a minha, mas gostava de ouvir a tua. O Luís Fernandes pergunta: tenho vinha no Douro Superior com 80% de patamares, o terreno muito cascalheiro, nada tem a ver com o caso do Alentejo. Pergunta: neste meu caso, o uso do coberto é execuível? Deixei de ouvir. Desculpem, eu deixei de ouvir. Não, assim não vale, vou repetir. Peço desculpa, mas eu deixei de ouvir. Então vou repetir. Tenho uma vinha no Douro Superior com 80% de em patamares, o terreno muito cascalheiro. Nada tem a ver, este caso, com o Alentejo. Pergunta: neste meu caso, o uso de coberto é execuível? Pedro, é assim. Não Pedro. ouviste? Não ouviste? Não, agora ouvi, é uma pergunta bicuda. É uma pergunta bicuda. É realmente eu acho que é possível. Houve aqui já alguém que disse que era possível. Há pessoas, exatamente. O Miguel é a pessoa para responder a isto. Eu acredito. Eu acho que vai tudo da escolha das sementes. Eu vejo vinhas em pedras, portanto as sementes são rústicas. Quanto mais rústicas forem, eu não sei qual é que é a opinião do Miguel, e o Miguel pode dar a sua opinião aqui no Zoom para todos. Já agora ficamos todos a saber qual é a opinião do técnico do Miguel Soares, que penso que seja da zona do Douro. Agora tem que ser, é muito importante, as sementes que se vai colocar, e desde que sejam rústicas, penso que consegue gerar aí um coberto. Agora não sei qual é que é a tua opinião, Renato. Eu comecei por dizer há pouco que é importante experimentar, ok? É importante experimentar e sem experimentarmos não conseguimos saber grande coisa. Eu não tenho experiência. Eu estou aqui a partilhar a minha experiência aqui. Eu não tenho experiência no Douro Superior, não tenho experiência em vinhas instaladas em cascalho e em pedra, e instalar cobertos nessas condições. Por isso, eu não sou a melhor pessoa para responder a essa questão que o Luís colocou. Se houver alguém o Miguel, eu vou dar acesso. Realmente isto é uma questão de experimentação. Eu disse há pouco, isto podemos ir by the book, mas se pudermos experimentar, de certeza que vamos conseguir tirar melhores conclusões. Já que nós estamos aqui numa partilha, eu vou dar acesso para esse Miguel Soares. Podes entrar. Sim. Ora viva, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Estamos aqui com esta dúvida, já que estamos aqui num momento de partilha. Eu gostava de ouvir a tua opinião. Apresenta-te, se faz favor. Eu já te conheço de outras andanças. Temos um grupo no WhatsApp e explica lá um bocadinho o que é que se passa aí no Douro. Sim, boa tarde. Pronto, eu também trabalho aqui no Douro, sou técnico e presto assistência a alguns produtores. Não vou tanto ao Douro Superior, mas trabalho ali na zona do Pinhão e um pouco mais acima. E existem algumas vinhas que realmente são muito difíceis, muito pedregosas, onde já conseguimos instalar cobertos vegetais e até com bastante sucesso. O sucesso tem a ver com a escolha, tal como disseste, tem a ver com a escolha das espécies. São plantas bastante rústicas e às vezes basta olhar um pouco o que é que lá está, o que é que lá nasce espontâneo. Se nós formos ver em vinhas também do Douro Superior, vamos lá ver a serradela, vamos lá ver trebos subterrâneos, vamos lá ver um trebo da família do subterrâneo, que é o trebo Michaeli, ou Michelâneo. É isso, exatamente. É o trevo balança. Não, acho que não é. O balança é um maior. É um mais pequenininho, é muito parecido com o trevo subterrâneo, aquilo. E depois também há algumas gramíneas que aparecem. O joio aqui é generalizado, o lóleo, mas também aparecem outras que eu agora não sei dizer o nome, mas sim, aparecem. E depois eu normalmente aposto em misturas mais leguminosas, porque é o que acontece, vejo isso ao fim de 2, 3 anos,
as gramíneas acabam por aparecer e muitas das vezes até acabam por dominar. Não só gramíneas, mas também outras plantas. Portanto, em resposta ao Luís, é perfeitamente possível instalar cobertos no Douro. Um dos grandes problemas que eu vejo, e foi por isso que eu fiz a pergunta em relação às infestantes indesejadas, tem a ver com uma coisa, e que o Luís então falou, que são os vinhas em patamares. Nós, quando temos vinhas em patamares, temos taludes. E os taludes nós não conseguimos instalar lá coberto. E, portanto, muitas das vezes, o que está nos taludes até pode ser bom, mas muitas das vezes não é. E acaba por termos sempre ali um banco de contaminação para o coberto. Exato. E, sim, pode-nos dificultar a permanência do coberto. Portanto, aqui um coberto permanente eu vejo que é mais difícil de manter, ao fim de, sei lá, 6, 7, alguns bem geridos, 8 anos, mas depois com o tempo é preciso fazer um reforço. Muito bem. Uma coisa que eu não tenho experiência, que também gostava de perguntar ao Renato, é a questão da sementeira direta. Isso me levanta aqui uma dúvida. Isso é outra história. Nunca Ou seja, eu ainda lá tenho alguma direta. Eu pensava Renato, eu vou pedir. Obrigado. Isso é outra história, está bem? Bom, até já. Se faz favor, obrigado. Bom, Renato, olha, já estamos a bater as 19 horas, a malta já está farto de nós, mas eu tenho aqui duas perguntas que gostava de fazer, que é, no meio da tua experiência toda, daquilo que vais lendo, dos podcasts que tu vais ouvindo, diz-me uma coisa, o que é que mais fascina, o que é que mais surpreendeu naquilo que tu vais ouvindo por aí ou na tua experiência? Aquilo que tu aprendes na escola... Tenho surpresas muito positivas. Sim. E tenho surpresas... E vou tendo surpresas daquelas que não consigo ter resposta. Conta uma que te surpreendeu, que tu aprendeste na escola e que ao vivo não é nada assim. Os cobertos aumentam os teores de matéria orgânica. Não aumenta. Não aumenta. Não aumenta. Pelo menos no meu caso não aumentam. Não aumentam. Isto é contraditório, altamente contraditório. Eu comecei por dizer que esta vinha estava há 7, 8, 9 anos sem ser mobilizada. E os níveis de matéria orgânica aqui em 2017 eram altos. Estamos a falar de 3%, 4%, 4 e tal por cento. Estamos a falar de outros. Os com menos tinham 2 e pouco. Estamos a falar de níveis de matéria orgânica altos, não é? E a partir do momento em que avançamos para as sementeiras, estes teores caíram, estamos a falar de 1%, mais ou menos 1,5% para baixo. Os que tinham 2 e tal por cento, os que tinham menos foram os que caíram menos. Os que tinham mais foram os que caíram mais. E agora pergunto porque é que tu achas que aconteceu isso, não é? Quer dizer, andamos a ler nos livros uma coisa e depois aparece outra. Assim, eu acho que temos de nos perguntar que matéria orgânica é que temos, não é? No nosso solo. O que é que lá está? Se a matéria orgânica que está umificada são produtos intermédios que estão ali, que estão a ser degradados muito lentamente. O que é que está ali? E o que é facto é que o que estava ali, e faziam-se 3, 4, 5 cortes por ano, porque os ásteres e as paunísias estavam sempre a nascer. Faziam-se muitos cortes. Hoje em dia fazemos 2, 3 cortes. E era impossível haver resíduos ali, porque quer dizer, estamos sempre a cortar, que resíduos é que estão... Os únicos resíduos que estavam eram das podas, não é? É verdade. Ou resíduos das infestantes em verde, sim, que muito pouco carbono têm. E, portanto, como é que os níveis de matéria orgânica podiam estar assim? E a verdade é que todos os resíduos da poda, todos esses resíduos em verde, acabavam por ir ficando e acredito que fosse matéria orgânica que não estava umificada e com a mobilização acabou por se mineralizar rapidamente e perdeu-se, lixiviou-se. Olha, temos aí uma grande diferença entre os pratos permanentes e os pratos anuais. Quem está a fazer pratos anuais, o facto de ter de mexer constantemente no solo, vai acabar por perder aquilo que andou a juntar durante a campanha. Acredito que sim. Olha, e agora mais duas questões. Um livro que tu aconselhas, um artigo, um podcast ou um guru que tu aconselhas para a malta seguir ou para a malta comprar um livro ou o que é que tu tens a dizer? Eu não tenho muito tempo para ler e para ouvir podcast, ouço porque
muitas vezes faço viagens longas e aproveito para ouvir. Mas tenho de ir sozinho, porque senão a minha mulher, a minha mulher dá-me um tiro que ela não tem paciência nenhuma para os ouvir. Mas sim, o Regenerative Agriculture e o Nutrition Farming Podcast do Graham Sate e do Jack. E do Olha, eu ia dizer para tu escreveres no bate-papo para partilhares com todos, está bem? Certo. Olha, e outra coisa, agora para terminar, conselhos. Conselhos, um conselho, 2 conselhos, 3 conselhos que tu queiras dar para quem quer começar com cobertos. Deixa-me só escrever. Ok. Eu não consigo pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Limitado. E, para quem quer começar, experimentem o que é que resulta. Não vão pelo... vão aos livros, mas não se fiem a 100%, ok? Experimentem, orientem-se por lá, mas tenham um bocadinho de irreverência e vontade de quebrar mitos. Experimentem misturas. Experimentem misturas e vejam o que é que resulta. E depois é uma questão de começar a afunilar e começar a selecionar o que é que vai resultando, e aí vão construindo a vossa seleção para cada solo, para cada cultura, para cada finalidade, para cada problema a resolver, vão construindo a vossa mistura e as espécies que mais vos agradam e mais vos ajudam. Renato, olha, eu acho que podemos ter só mais um conselho. Então diz. E não nos podemos esquecer que isto é uma cover crop, não é a nossa cash crop, ok? Podemos fazer muita coisa, mas não nos podemos esquecer que não podemos prejudicar, não podemos prejudicar a nossa cultura, nem prejudicar as nossas operações culturais. Se não criamos condições para fazer as coisas, é melhor não fazermos, ok? Fazermos à medida daquilo que nós podemos domar, daquilo que nós podemos controlar. E não tentar seguir dentro da nossa zona de conforto, porque se tiramos da agricultura o nosso sustento, não podemos pô-lo em causa. Então, convém irmos devagar, irmos aprendendo, irmos fazendo as coisas aos poucos e ajustadas à nossa dimensão e aos nossos equipamentos e às nossas operações culturais. Depois, se formos vendo que há operações culturais podemos ir ajustando ao longo do tempo e se gerirmos equipas, ainda mais difícil é, porque temos de ir educando as pessoas. Se formos nós a fazer é uma coisa, se tivermos de educar equipas, fica um bocadinho mais complicado. Quanto mais equipas maiores forem, mais complicado é. Por isso, vamos fazendo as coisas devagar, porque não basta estar na nossa cabeça. Tem de estar também na cabeça de quem está a executar, e nós, como técnicos, temos de ter sempre isso presente. Não somos nós que fazemos, são as pessoas que estão... São os tratoristas, são as pessoas que estão a podar, são as pessoas que estão a levantar arames. Há muita coisa que tem de entrar também na cabeça de quem está a executar os trabalhos. Okay? Por isso vamos fazendo à medida que a equipa vai evoluindo, que as equipas vão evoluindo connosco. Muito bem. Olha, Renato, só tenho que agradecer esta hora e 8 minutos que a gente passou aqui em conjunto, todos juntos. Gostei muito de partilhar, que tu tivesses partilhado a tua experiência, dizer que vamos partilhar esta reunião, este evento nas redes sociais. Tivemos um problema logo ao princípio, porque eu, infelizmente, não pus a gravar. Vamos perder, se calhar, 5 a 10 minutos do evento. Portanto, eu vou partilhar nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Portanto, quem quiser acompanhar, partilhem e estão à vontade para isso. O evento, o Micróbios em Wi-Fi, será um evento mensal, ou pelo menos vou tentar trazer casos práticos como o do Renato, em que a pessoa partilha o que é que está a fazer de novo, e o que é que um pouco também para motivar e para incentivar as pessoas a alterarem o paradigma da agricultura. Ok? Obrigado a todos por terem assistido. Um abraço a todos e muito obrigado. Até à próxima. Um abraço. Obrigado, Pedro. Até à próxima. Obrigado. Eu não vi as questões. Eu estou a ver aqui
questões no Instagram que infelizmente não consegui responder. Mas eu vou deixar aqui o meu e-mail e se quiserem podem colocar as questões por e-mail, que terei todo o gosto em responder.